Olá, boa noite, bem-vindos, né, ao canal Equaliza Saúde. Aqui nós falamos sobre o universo da enfermagem. O intuito desse canal é mostrar quais são as possibilidades, né, dentro da enfermagem para você que está entrando e para você que está já está atuando há muito tempo na área. Então, peço que vocês curtem, comentem, compartilhem este conteúdo para que chegue ao maior número de pessoas. E hoje eu estou com uma amiga muito querida que eu conheço há milhares de anos, a Marina Bambirra, que ela trabalha com estética e eu quero que ela nos mostre, né, como que é essa trajetória, como que ela foi parar nisso, cursos que ela fez, né? Então vamos começar falando do inicinho, Bambirra. Qual que é a sua graduação? Quanto tempo você está formada, especialização? Me conta tudo. Lu, obrigada, né, pelo convite, primeiramente. Agradeço, fico muito feliz. Eu gosto muito de falar sobre essa trajetória, porque foi algo que no primeiro momento trouxe muita dúvida para mim, porque eu ficava assim, gente, mas eu amo tanto a assistência, né? Eu sempre fui emergencista, enfermeira de pronto-socorro, terapia intensiva. E quando eu me vi nesse momento de ter que escolher o que fazer, ter que mudar, né, de vertente, eu fiquei pensando assim, pô, mas eu gosto tanto de ser enfermeira, será que eu tô traindo a minha formação? Será que eu vou estar traindo os meus colegas que trabalharam junto comigo? Será que eu vou estar traindo tudo aquilo que eu já construí como enfermeira assistencial? E aí eu me redescobri como enfermeira também na estética. Porque agora está sendo mais difundido que tem enfermeiros em várias áreas, em vários campos e vertentes. Até pouco tempo atrás, isso ainda era um tabu muito grande. E aí a gente pensava assim, se eu formar em enfermagem, eu tenho que trabalhar só em hospital. E aí isso foi um conflito muito grande para mim, até eu entender que, mesmo trabalhando na estética, eu continuava sendo enfermeira. Então, É. isso eu tive que passar por esse conflito interno, assim, e aí deu tudo certo e ficou tudo bem. Mas Mas eu sou. é uma noção, as pessoas, quando formam, né, elas pensam que só existe hospital. Trabalhar no Ó, hospital é importantíssimo, porque lá você vê coisas assim fundamentais para a sua vida, para assistência, para a formação de profissional. Mas tem tanta coisa na enfermagem, né? tanta coisa. E assim, o que que eu falo? Eu acho que. Claro que eu vou puxar sempre a sardinha pro meu lado, né, gente? Mas assim, eu acho que eu sou uma profissional, eu sou uma enfermeira esteta diferenciada hoje porque eu fui uma enfermeira assistencial. Com certeza. Entendeu? Aham. Se você pode. Se você acabou de formar e você já quer dar tudo que você tem para estética, ótimo, maravilhoso. Eu não é nenhum demérito e não é errado. Mas se você tem a oportunidade de primeiro passar pela assistência, para depois você definir, traçar outras rotas ou escolher outros caminhos, para mim assim é primordial, porque realmente nos forma profissionais diferentes para outros campos. Com Porque a sua certeza. visão muda para muita coisa, Uhum. né? Eu tenho um olhar clínico para o meu paciente, não é só estético. Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho alguns procedimentos que eu ofereço aqui na clínica, mas o meu carro-chefe é o tratamento de estrias. Então, eu vou focar no tratamento de estrias, por exemplo. O tratamento de estrias, a gente não vai só fazer regeneração celular e dérmica. Eu preciso entender como que o corpo desse paciente está inteiro. Porque senão ele não vai ter o resultado, ele não vai fazer regeneração celular, ele não vai fazer síntese de melanina corretamente, ele não vai cicatrizar corretamente se ele tiver com alguma deficiência de vitamina, se ele tiver com alguma alteração laboratorial. Uhum. Então, às vezes o paciente, ele senta aqui, se eu peço para ele um exame, ele vem fazer consulta para poder iniciar o tratamento. Eu peço para ele algum exame laboratorial que ele fez nos últimos 3 meses, a depender do histórico clínico dele, né? Se ele fala para mim que ele já teve alguma deficiência de vitamina, tem algum problema de saúde mais crônico, então eu sempre cobro esse exame. Se o paciente tem um exame realizado nos últimos 3 meses, eu peço para analisar se ele tem alguma alteração metabólica,
Se ele tem alguma alteração laboratorial, no geral, eu só consigo iniciar um tratamento dele quando a gente normalizar esses níveis. Porque senão ele vai jogar o dinheiro dele fora e ele não vai ter o resultado que ele quer. E além dele sair frustrado, eu também vou ficar frustrado. Então, talvez, eu não estou falando que isso é uma regra, mas talvez, se eu não tivesse sido enfermeira assistencial por muito tempo, eu não tivesse esse olhar clínico para o meu paciente. Entendi. É Entende? muito importante, né? Sim, que o corpo dele trabalha junto comigo. Eu não posso querer trabalhar sozinha se o corpo dele não vai funcionar junto comigo. A gente não vai ter o resultado que a gente quer. Então, eu percebo que eu tenho esse olhar clínico, assim, por causa da assistência mesmo. Eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso. E se formou tem quanto tempo, Babia? Eu formei em 2011. E aí você trabalhou no CTI, terapia intensiva, CTI nós trabalhamos juntas. Terapia Trabalhamos intensiva juntas. Eu era enfermeira júnior. era. E A pronto-socorro também Laura. eu te vi. Hã? Pronto-socorro também eu te vi trabalhando. Pronto, socorro. Eu trabalhei CTI adulto, eu trabalhei pronto socorro, eu trabalhei por pouco tempo na unidade de cuidados prolongados da Santa Casa. Depois, eu larguei a assistência por uma estafa física e mental mesmo, assim, de sobrecarga de trabalho, e fui para a área da educação. E aí, eu fui para Faminas, a faculdade que tem aqui do lado do Risoleta, né? Lá eu ficava na gestão de um laboratório de simulação realística que tem lá dentro e dava aulas para alguns alunos de uma pós-graduação que tem aqui em Belo Horizonte que chama PGE e dava aula para profissionais da rede FEMIG. Porque eu fui também instrutora. Nesse período, eu me tornei instrutora de ACLS e BLS pela American Heart. Então, eu dava aulas de urgência e emergência. Fui para a área da educação, gerenciava esse laboratório de simulação realística, mais uma área também. Então, eu transitei por um monte de lugar. Com certeza. Eu E ralei com força. ralou, e eu falo, né? Cada experiência da gente é como se você fosse colocando um bloquinho, um bloquinho para coisas que vão acontecer lá na frente. E a gente Isso. não tem nem noção, você vai vivendo, mas depois você fala assim: nossa, ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu passei por isso, porque vai te formando, né? Ô, Bambi, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você está contando para gente que você decidiu ir para a área da estética por causa de um staff mental, emocional, né? Não, eu fui E para a aí, área da educação por causa da estafa mental. e para a estética? Aí, o que acontece? Eu comecei a entrar em outro conflito na área da educação, porque eu era só especialista, eu não era mestre nem doutora. E Uhum, aí eu estava tendo uma divergência, uma discrepância muito grande da hora-aula que eu dava para a hora-aula que outra pessoa dava que tinha titulação de mestre. uhum, Então, era a mesma aula que a gente dava, nós dois éramos enfermeiros, nós dávamos a mesma aula para a mesma turma, só que ele ganhava um valor de hora-aula porque ele era mestre e eu ganhava um valor de hora-aula porque eu era especialista. E aí eu uhum. comecei a falar assim, não, eu preciso ganhar mais, porque eu estou trabalhando muito, eu quero ver o retorno disso. Aí eu comecei a buscar um mestrado em saúde. Aí tive algumas dificuldades, porque eu não tinha muitas publicações, eu teria que correr atrás num tempo muito curto de muitas coisas que eu precisava para poder conseguir essa titulação. Eu sempre quis empreender e eu sempre tive afinidade com a área da estética. E aí, nesse momento que eu encontrei esse empecilho, no primeiro momento, para conseguir o título de mestre, eu fiquei dividida entre ir para a área da estética e empreender, e entre conseguir correr atrás desse mestrado e aumentar o valor da minha hora-aula. Nesse meio tempo, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, com a fé fortalecida. Eu comecei a orar e falei assim: Jesus, tem coisas que eu não consigo resolver sozinha, eu tô te entregando, resolve isso aí para mim. E aí eu falei assim: eu preciso de um direcionamento para ver o que eu faço, porque toda vez que eu pensava no mestrado, eu falava, eu quero muito conseguir o mestrado. Toda vez que eu pensava em empreender e abrir uma clínica de estética, eu falava, eu também quero muito uma clínica de estética. Eu falei assim, mas eu quero muito os dois, eu preciso decidir o que eu quero, porque são coisas diferentes. Aí comecei a orar, entreguei para Deus e tal. Num determinado momento, começou a arder mais no meu coração uma vontade do que a outra. E aí eu entendi aquilo como uma resposta mesmo e fui empreender.
E aí eu larguei tudo, fui na empresa que eu trabalhava, na faculdade. Eu estava lá há 3 anos. Aí eu virei para o pessoal do gestão de pessoas, do RH, e falei, se eu quero que vocês me mandem embora. Ele falou assim, mas a gente não pode te mandar embora. Eu falei assim, não, mas eu quero que vocês me mandem embora. Ele, não, mas se você quer ir embora, você tem que pedir conta. Eu falei, mas eu preciso do dinheiro, porque eu vou empreender. Cara de pau, né? Demais! Aí eu falei assim, mas eu preciso do dinheiro, porque eu vou empreender. E aí eu vendi meu carro, fiquei 2 anos a pé, vendi tudo. Vendi meu carro, porque eu falei assim, se eu vou entrar nesse negócio, eu tenho que entrar de sola. Não dá para ser... Se eu entrar na dúvida que vai dar certo, vai dar errado. Eu tenho que entrar com a certeza que vai dar certo. Porque aí no dia que der errado, eu vou fazer dar certo. Aí vendi meu carro, fiquei 2 meses lá na empresa tentando fazer eles me mandar embora. Aí consegui, eles me mandaram embora, eu peguei esse dinheiro e reformei a clínica. Reformei a clínica do zero, porque até a parte elétrica daqui era de 50 anos atrás. Então eu tive que reformar, eu joguei tudo no chão, como se eu tivesse botado fogo em tudo, tivesse construído tudo de novo. E aí eu gastei... Você alugou? Hã? Você alugou o local? Aqui, essa loja aqui é da minha mãe, que a minha avó, quando faleceu, deixou para ela. Ah, entendi. E aí ela falou comigo, o que você acha de você montar lá? Não é um ponto muito bom, mas o que você acha de você abrir lá? Eu falei assim, não, sem dúvida eu vou abrir lá, porque só de eu não ter que arcar com aluguel, para mim vai ser maravilhoso. E aí, quando eu estava ainda lá na faculdade, que eu pulei uma parte, quando eu estava ainda lá na faculdade, eu busquei uma especialização para eu fazer. Uma especialização em estética. Na faculdade? Enquanto eu ainda estava lá. Fazendo o curso de enfermagem. Não, ainda quando eu estava lá na faculdade que eu Na faculdade trabalhava. dando aula. Dando aula, eu me matriculei numa pós-graduação e fiz a pós-graduação na Estácio de Sá. Fiz uma pós-graduação em estética. E aí eu ficava... E quando você faz, só uma dúvida, quando você faz uma pós-graduação em estética, você pode fazer, ela é generalista, por exemplo, eu posso mexer com cabelo, com botox. Então, a pós em estética, ela vai te dar o título de enfermeiro esteta. Agora, você tem e deve fazer cursos livres de aperfeiçoamento, porque a pós-graduação ela vai te dar uma pincelada sobre um universo que você pode trabalhar na estética. Uhum. Se você se identifica mais com uma área ou com outra, você deve fazer um curso de aperfeiçoamento, né? Naquela área livre, naquela área que você quer se especializar. Aí você vai fazer cursos livres para se aperfeiçoar. Mas a pós-graduação, ela vai te dar o título de enfermeiro esteta. Entendi. Entendeu? Aí eu fui fazendo... Aí eu fiz essa pós-graduação, foram 2 anos. Fiz essa pós-graduação, 1 ano e meio, desculpa. Fiz essa pós-graduação enquanto eu ainda trabalhava lá. Fiquei lá e fazendo a pós-graduação. Lá e fazendo a pós-graduação. Quando eu tava para finalizar, o pessoal conseguiu me mandar embora na época. Eu pedi para me mandar embora, me mandaram embora. Eu vendi o meu carro, aí eu comecei a fazer a reforma da clínica, e aí comecei a fazer cursos livres por fora, curso de botox, curso de intradermoterapia capilar, fiz curso de enzima, aplicação de injetáveis enzimas para gordura localizada, fiz curso livre de gerenciamento de pele, fiz curso livre de estria, fiz curso livre de vasinhos, aí fui fazendo um monte de curso. E aí consegui construir a clínica, ficou tudo pronto, tava tudo lindo, não sobrou R$1 na minha conta, gastei todo o acerto que eu tinha recebido da empresa que eu trabalhava, mais o valor do carro que eu tinha vendido, tava a pé com uma clínica impecável, linda, não tinha R$1 no banco e nenhum cliente. Meu Deus. Porque eu nunca trabalhei com estética, onde é que eu ia arrumar cliente? E aí? E aí eu fui capinando, fui pegando gente da minha família, falava assim, minha sogra, minha mãe, minhas amigas, gente, o vidro de botox é tanto. Vocês querem rachar vocês duas um valor para eu fazer vocês? Ela falava, quer. Aí ela rachava um vidro nas duas, eu fazia nas duas, tinha resultado, postava na internet. Entendi.
Aí fui fazendo as coisas nas pessoas para eu ter resultado. Aham. Fui jogando na internet. Aí fui entendendo mais sobre tráfego pago, marketing digital, posicionamento, fui estudando, fui aprendendo sobre tudo isso. E aí eu fui tentando caçar cliente de forma digital. Aí eu fui começando, hoje eu capto cliente de forma digital, capto cliente por indicação, capto cliente de várias formas. E para você chegar, você está num patamar que você queria de atendimento? Nunca, e eu acho que eu nunca vou chegar, porque eu sempre vou querer mais. Mas hoje você tem uma carteira boa? Demorou quanto tempo para você ter uma carteira assim? Olha, eu consigo sobreviver desse serviço. Ou você, tipo assim, vamos colocar, equiparar em questão assistencial. Hoje o enfermeiro ele tem um piso, né? Então já sabe mais ou menos quanto eles ganham. Vão arredondar em R$ 5.000. Hoje você consegue tirar mais ou menos o piso do enfermeiro ou não? Porque o seu deve ser flutuante, né? É Mas flutuante, mas como eu que. tiro. Por que, que o meu carro-chefe hoje na clínica é o tratamento de estrias? Porque o tratamento de estrias, ele é um tratamento que ele é bem rentável para mim. Aham. Então, assim, não vou falar sobre valores, mas eu é bem mais do que um enfermeiro assistencial ganha, que eu Tá. tiro no E mês. outra coisa, quanto tempo que você demorou para chegar aqui? Porque eu imagino que no primeiro mês você deve ter tido pouquíssimos clientes. Mas Então, a minha sorte foi que eu não pagava aluguel. Então, que eu tendo cliente ou não tendo cliente, você não tinha custo fixo alto, né? o desespero não me consumia, porque eu não tinha um custo fixo. Eu tinha água, que era pequena, tinha luz, que era pequena, e custo de coisas pessoais, que era pequeno. Mas, por Entendeu? exemplo, para quem vai abrir hoje, e aí vai ter que ser um aluguel. Quanto tempo mais ou menos que você levou? Óbvio que toda trajetória ela é individualizada. Tem gente que né, tem uma trajetória diferente da outra, isso é super natural. Mas assim, quanto tempo mais ou menos, até porque você está nesse nicho, com certeza você conversa com outras pessoas, quanto tempo mais ou menos que leva para a pessoa falar assim, ah, hoje eu consigo sobreviver, não estou falando ser rica, não. Estou falando assim, sobrevivência. Hoje eu consigo pagar minhas contas e sobreviver da estética. Quanto tempo mais ou menos você no meio, sua Ô, história, Lu, quanto tempo. igual você mesmo falou, eu acho que pode variar muito é, principalmente pode variar muito do que esse profissional ele vai, com o que ele vai trabalhar e com o que ele não vai trabalhar. Eu trabalho com estética avançada, que são injetáveis, né? Esse tratamento de estrias e tudo mais. Agora, quando você trabalha com uma estética que não é avançada, é mais aquela estética corporal, né? Massagens, drenagens, eu acho que pode ser que demora um pouquinho mais para ter esse retorno, porque são procedimentos que não são muito rentáveis. E aí faz o profissional ter que trabalhar com mais volume para ter mais produção, para ter mais retorno. E isso tudo eu pensei quando eu migrei para estética. Eu falei, pô, eu tô cansada de trabalhar muito. Então eu preciso investir em procedimentos que não me desgastem tanto fisicamente, mas que trazem retorno financeiro para mim. Uhum. Porque, por Entendi. exemplo, eu tenho algumas amigas que trabalham com drenagem, massagens corporais e tudo mais. Mas elas trabalham muito e é um cansaço físico muito grande, porque é uma força que você tem que desprender o dia inteiro ali e não tem um retorno financeiro muito bom. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que sentar, a gente tem que desenhar, a gente tem que ver com o que eu vou trabalhar, o que pode ser mais rentável para mim, o que pode trazer um retorno financeiro maior para mim. O que eu estou buscando? Primeira coisa que você tem que fazer é definir o que você quer, o que você está buscando. Eu, quando eu migrei para a estética, um dos motivos que eu queria era ter mais tempo de qualidade para cuidar de mim e da minha família. Uhum. Então, assim, se eu quero tempo de qualidade para cuidar mais de mim e da minha família, não adianta eu encher a minha clínica de procedimentos que tomam muito meu tempo. Porque eu vou continuar trabalhando muito, eu vou continuar sem concluir o meu objetivo, que era ter qualidade de tempo com a minha família, e eu vou continuar estressada. Entendi. Então, você tem que sentar direitinho, pensar qual que é o seu objetivo, o que você vai buscar.
de que forma, o que você vai precisar fazer para chegar ali aonde você quer. Não dá para ser assim, de qualquer jeito. A gente tem que Aleatório. ser... Hã? Não pode ser aleatório, de qualquer Não forma, né? dá, porque senão você dá tiro pro alto e não sabe onde que vai cair. Então você tem que mirar certinho para onde que você quer atirar, para o seu tiro ser certeiro e você ter fruto, colher fruto disso que você está querendo plantar. Então, assim, eu acho que pode variar muito de profissional para profissional e de segmento da estética em que ele está. Mas eu acredito que dentro de 6 meses a 1 ano você consegue ter um retorno legal, equivalente ou maior ao que você tem hoje atuando na assistência, por exemplo. Uhum. Marina, me conta uma coisa. Como que você faz para escolher bons cursos? Por exemplo, você falou que você fez vários cursos, né? Tem algum critério que você utiliza para escolher os cursos? Olha, toda vez que eu vou buscar, igual, por exemplo, o tratamento de estrias, o meu pensamento era o seguinte: o que é que mais incomoda a mulher hoje? Aí eu falei assim, celulite incomoda muita mulher, gordura localizada incomoda muita mulher, e eu acho que estria também incomoda muito. Mesmo eu não vendo muito tratamento de estria no mercado. Mas eu tenho estria, eu tenho amigas que possuem estrias, e elas se incomodam muito, porque eu percebo que elas não, dependendo da roupa, elas não colocam porque aparece estria do seio, dependendo da roupa, não coloca porque aparece estria na perna. Então, eu comecei a buscar coisas que realmente incomodavam as pessoas para eu trazer solução, porque eu sabia que eu ia ter procura. Aí, eu falei assim, mas celulite, tratamento para celulite, muita gente faz. Tratamento para gordura, tem muita gente que faz, mas tratamento de estrias eu nunca vi muito, assim, difundido, divulgado. Então, eu vou buscar um tratamento de estrias. Aí, eu comecei a pesquisar sobre tratamento de estrias. Aí, o algoritmo do Instagram, ele mesmo, quando você faz uma pesquisa, ele começa a te entregar aquilo que você está buscando, né? Então, ele Uhum. começou a me entregar chuva de cursos de estrias, por exemplo. E aí, o que eu comecei a observar? Estavam chegando cursos para mim de camuflagem. E aí eu falei assim, mas camuflagem não resolve, só vai esconder. Não, eu quero resolver o problema. Aí apareceu o curso para mim com outros tipos de procedimento, outras técnicas. E aí quando eu começava a acompanhar o profissional, quando eu começava a acompanhar os alunos que formaram com esse profissional, eu não vi que os resultados eram tão interessantes assim. E eu falava assim, não, eu quero realmente entregar algo de valor para as pessoas, eu quero realmente entregar algo que resolva o problema e a dor dessas pessoas. Então, eu fui buscando algo que realmente solucione o problema das pessoas. Porque Uhum. cursos você vai encontrar inúmeros. Só que quando você vai acompanhar resultados, você vai acompanhar o profissional que criou esse método, quando você vai acompanhar os alunos, você vê que o resultado não conversa junto com aquilo que ele fala, entendeu? E eu Uhum. falei assim, não, eu não quero enganar as pessoas. Eu quero realmente entregar aquilo que eu estou me comprometendo. Então, eu comecei a buscar aquilo que estava dentro do que eu estava esperando encontrar. Até que eu Uhum. encontrei esse curso de estrias que eu falei assim, não, agora está totalmente alinhado com o que eu estou buscando. Resultados incríveis. Tudo que a mentora fala é de acordo com o que ela mostra aqui. Comecei a acompanhar alunas dela, eu vi alunas comentando o post dela, eu entrava pelo direct em contato com as alunas. Oi, tô querendo fazer o curso da fulana. Você já fez, né? Vi aqui que você é habilitada. Me conta um pouco mais do curso, você gostou? E em relação ao retorno financeiro, perguntei isso tudo, Lu. Eu tenho as mensagens aqui, se você quiser me te mostrar. Então, assim, tá vendo que não dá pra gente fazer tudo de qualquer jeito? Você não foi emocionada, né? De Você jeito foi bem nenhum. racional no Não que você. dá. Não dá para fazer de qualquer jeito. Então, tudo a gente tem que sentar. O que está me incomodando hoje? É isso? Então, eu vou mudar para isso não me incomodar mais. Eu quero ir para essa área. Então, eu preciso buscar alguma atividade nessa área que realmente vai resolver esse problema que eu tinha nessa outra aqui. Aí você sentou, resolveu, buscou essa área que resolveu o problema que você tinha na outra. Aí, se for empreender, não dá para fazer tudo no escuro, não. Você tem que sentar, estruturar, fazer um plano, um modelo de negócio muito bem estruturado para você não ter surpresas desagradáveis, porque até se planejando você tem surpresas desagradáveis. Imagina quanto você não se planeja. Então você tem Entendi. que estar um pouco preparado. Eu brinco que empreender é como se a gente tivesse numa montanha russa
cheia de looping, só que você tá sem cinto de segurança. E aí tem hora que você tá desesperada, mas tem hora que você tá só recebendo um ventinho, um frescor no rosto. Mas tem hora que você tá desesperada achando que você vai cair. Mas tem hora que você tá só tomando um ventinho, um frescor no rosto. Só que em contrapartida, ele me deu tudo aquilo que eu buscava, Marina. Ele me deu tempo de qualidade, eu consigo cuidar da minha casa, eu consigo cuidar do meu marido, eu consigo cuidar da minha família. Eu consigo ter tempo de qualidade para, às vezes, ir numa consulta, sair para almoçar com uma amiga, voltar para a clínica. Eu consigo hoje ter controle e domínio do meu tempo, que era Você o se que eu, tornou dona do Marina, seu tempo, buscava. né? Hã? Você se tornou dona do seu tempo. Me tornei dona do meu tempo. Tem um preço tudo isso. É isso que eu vou te Porque perguntar agora. Quais são os desafios do que você fez? Se você fosse assim listar, nossa, isso aqui foi super desafiante, isso aqui, o que que seria? lidar com essa flutuação financeira. Porque quando você é CLT e você tem ali o seu saláriozinho todo mês, você faz planos com o seu dinheiro. Pode ser pouco, pode ser muito. Você faz plano com o seu dinheiro. Porque você sabe que o mês que vem vai cair na sua conta e você vai pagar. No próximo mês vai cair na sua conta e você vai pagar. Depois que eu me tornei empreendedora, eu parei de comprar as coisas no crédito. Eu não faço compra parcelada para 5, 10 vezes. Eu não sei como que vai ser o meu próximo mês. Então, eu compro assim. É claro que eu não vou comprar um carro à vista. Tudo que pode ser parcelado e deve ser, eu parcelo. Mas aquilo que eu preciso comprar, que não precisa de eu parcelar, eu compro à vista. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Eu me organizo, daqui 2 meses eu volto lá e compro à vista. Daqui 3 meses eu volto lá e compro à vista. Porque assim eu, Marina, consegui ter mais segurança para viver minha vida. E também o economizar, né, Marina? Às vezes eu acredito que você deve poupar, né? Você deve economizar para os momentos de crise, né? Sim, sim, com certeza, porque a gente não sabe, né? Olha para você ver, tem 5 anos, 6, que estourou uma pandemia mundial, vários estabelecimentos foram fechados, e aquelas pessoas que empreendiam, que eram profissionais liberais, que não tinham uma reserva financeira, quebraram. Quebrar. É verdade. E o que Então é mais você importante acha essa de reserva. desafio, além disso? Quais outros desafios? É, teve mais sem ser o Como a financeiro? minha clínica não é uma clínica grande, é uma clínica pequena, eu preciso colocar meu telefone para carregar, porque eu acho que vai acabar a bateria. Peraí. Tá. Como a minha clínica não é uma clínica grande, é uma clínica pequena, qual que é o meu desafio? Eu ser tudo Ah, em uma só. por quê? O que que acontece? Tem que fazer tudo financeiro, a Você faz compra. tudo. Você faz tudo. Você é o marketing, você é a faxineira, você é a profissional que faz o atendimento, você é a administradora, você é o financeiro, você é o setor de compras da sua empresa, você é tudo. Você é tudo. Só que isso, para um enfermeiro, se a gente tira de letra, porque a gente assovia chupando cana, né? Então, Exatamente. num primeiro momento, te assusta, mas dá para você 15 dias, rapidinho você alinha, você já é no eixo. Porque com a gente não tem isso, não. Enfermeiro que é enfermeiro mesmo, ele assovia chupando cana. Então, assim, eu tive esses desafios no começo. Pode falar. E aí eu tive esse desafiozinho só no começo, mas rapidinho eu me encontrei e entrei no eixo e tudo fluiu normalmente, assim. Mas é isso. Eu tive um conflito muito interno no começo, porque assim, eu sempre fui enfermeira assistencial e depois eu fui para a área da educação, eu sempre trabalhei muito. Chegou você também, né, Lu? Eu lembro que na época lá do Vila você também trabalhava. Pode continuar. Você estava falando que eu trabalhava nos dois empregos. Que você também tinha dupla jornada de trabalho, e aí
Quem tem dupla jornada de trabalho, o enfermeiro tem dupla jornada de trabalho, ele dificilmente tem um tempo livre para descansar, né? Aí você teve muito, você falou, meu Deus, o que está acontecendo? No começo, eu entrei numa crise interna que eu falei, que isso, você tá à toa demais. Hoje em dia a Eu gente nunca não tive sabe tanto tempo livre. descansar, né? Hã? Nós não sabemos descansar. A gente não sabe desfrutar, porque a gente não foi ensinado a isso. A gente É. nem pode. Então, eu fiquei assim, gente, mas você não tá achando que você tá à toa demais, não? Eu ficava pensando assim, não é possível, eu nunca tive tempo sobrando assim. Como assim que eu tô com tempo sobrando para fazer o que eu quiser? Eu que mando no meu horário, como assim? E aí eu comecei a pensar assim, não, mas você merece. Você se esforçou, né, Mari, para isso. Ô, Mari, mas eu estava falando que você se esforçou para isso, para esse tempo de qualidade, né? Aí eu falei assim, não, você merece. Eu olhei para mim e falei, você merece. Você buscou isso, você lutou para isso, você construiu e chegou aí onde você tá. Você merece isso, desfruta. E aí eu comecei a curtir essa nova atividade, comecei a curtir essa liberdade de tempo, entendeu? Eu não Aham. tenho, como aqui na clínica não é uma franquia, igual essas franquias que às vezes as pessoas querem empreender e acabam comprando uma franquia, acabam fazendo coisas assim. Então eu não tenho aquele atendimento de hora em hora, não. O Aham. meu atendimento aqui ele é pontual. Às vezes eu atendo 2 pacientes de manhã, uma de tarde, às vezes analisar. E É. aí eu não tenho Aí você paciente estava de hora falando que em você tem hora que paciência. faz fila. Aham. E isso, eu não tenho paciente de hora em hora que faz fila. Então, eu tenho às vezes 2 pacientes de manhã, um de tarde. Nesse meio tempo, eu vou na minha casa almoçar, vou na casa da minha sogra almoçar, vou no supermercado que eu lembro que eu esqueci de comprar um negócio de noite, vou numa consulta de última hora que conseguiram me encaixar. Eu vou vivendo a minha vida e eu consigo fazer tudo, entendeu? Por quê? Porque eu escolhi trabalhar com um procedimento que ele tem um retorno muito bom para mim. Então, eu não preciso de muitos atendimentos para eu ter um retorno legal, entendeu? Ô, Mari, para finalizar, qual que é a dica que você dá para as pessoas que querem, para o enfermeiro que está querendo entrar na área da estética? Primeiro, a pós-graduação, com certeza, né? O planejamento que você falou, que você fez bastante. O que mais você daria de dica? Ah, eu acho que é isso mesmo, resiliência, porque não adianta a gente querer entrar também num negócio novo, principalmente algo com que a gente nunca trabalhou antes, e talvez até empreendendo, acreditando que tudo vai dar certo, que tudo vai sair conforme você planejou, conforme você esperou, porque não é. Então, assim, Entendi. se eu tivesse que comparar agora, empreender, ou na estética ou outra área, mas empreender na estética, hoje eu compararia a uma porta de pronto-socorro. Então, se assemelha a uma porta de pronto-socorro, assim, porque é como se você nunca soubesse o que vai chegar, qual paciente que vai chegar, de que forma que ele vai chegar e o que vai acontecer no seu plantão. Você só tem que estar preparado. Então, eu assemelho como se fosse uma porta de pronto-socorro. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas você tem que estar preparado. Respira, recalcula a rota, vai dar tudo certo. E é isso, tem que ser resiliente. Mas, assim, é muito Mar, gratificante. É muito gratificante. te agradeço demais pela sua participação. Deixa sua rede social. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falo muito, espero que tenha sido. Eu tentei ser o mais breve possível, mas numa próxima oportunidade, quem sabe, eu estarei sempre à disposição. Amei ter esse papo aqui com você. Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijo.